Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. No programa de hoje você fica sabendo um pouco mais da vida e obra de Jorge Amado. Autor de romances consagrados, entre eles Gabriela, Cravo e Canela e Capitães da Areia, o escritor completaria 100 anos neste mês. É um dos romancistas mais lidos da literatura brasileira e teve sua obra traduzida para mais de 50 países e adaptada para o rádio, o cinema, a televisão e o teatro. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o professor de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da UFMG, Eduardo de Assis Duarte, autor do livro Jorge Amado, Romance em Tempo de Utopia. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, espectadores. Professor, qual foi a importância de Jorge Amado dentro da literatura brasileira? Olha, é uma questão muito interessante. Eu tenho uma opinião própria a respeito disso. Eu acho que a importância do Jorge Amado extrapola, inclusive, o próprio fazer literário em si. Na medida em que a obra do Jorge Amado tem uma grande repercussão junto ao público leitor, para você ter uma ideia, há quase 80 anos atrás, em 1933, o Jorge Amado esgotou a primeira edição do romance Cacau de 2.000 exemplares em 40 dias. Hoje isso é difícil de acontecer. Naquela época, então, era uma coisa absolutamente rara. O maior romance do modernismo brasileiro, que é o Macunaíma, do Mário de Andrade, da década de 20, foram tirados 700 exemplares e o Mário levou quase 10 anos para ficar livre desses 700 exemplares. O Jorge vendeu 2.000 exemplares em 40 dias. Então o Jorge Amado tem um projeto, que é político também, de escrever para o povo. Então, a importância do Jorge Amado que eu vejo não só de ter trazido para a literatura do século XX toda uma herança popular da literatura do século XIX, que é o folhetim, que hoje está na novela de televisão, os mesmos esquemas, percebe? A obra do Jorge Amado, ela se pauta muito por esses elementos herdados do século XIX, percebe? E isso tem uma grande empatia com o público no momento dos anos 30, em que você tinha duas grandes mídias iniciando a trajetória vitoriosa no Brasil. Por um lado, o rádio, que vamos ter logo a radionovela. Sim. Em segundo lugar, o cinema de massa, que é o cinema, a partir dos anos 30, é um cinema falado. E logo depois, nos 40, 50, o cinema a cores. Então, o Jorge Amado está sintonizado com essas plateias, porque os dramas que ele constrói nos romances dele tem toda uma estrutura parecida com o melodrama que vem de Hollywood, com o melodrama encenado por Charlie Chaplin. Então, é uma obra de grande repercussão popular. Então, você pode dizer, sem muito medo de errar, que ele ajudou muito a formação de um público leitor para a literatura brasileira, sem dúvida alguma. Agora, professor, em que medida vida e obra se misturam em Jorge Amado? Olha, é curioso isso. São raros os escritores em que a vida, a biografia do escritor se entrelaça tanto com a obra. O Jorge, desde muito pequeno, desde muito jovem, quer dizer, ele estreia na literatura com 18 anos. Não é? A partir dos 20 anos, ele já está no Partido Comunista. Ele fazia parte da juventude comunista e foi levado para o Partido Comunista. Veja a modernidade do século. Foi levado para o Partido Comunista por uma mulher, por ninguém menos que a romancista Raquel de Queiroz, que o levou para as hostes do Partido Comunista. Então, a partir dali, esse projeto de escrever para o povo, também, em termos de uma estética, passa a ter todo um reforço ideológico de escrever rumo a uma determinada mudança social. E aí vem a denúncia social, aí vem o romance social, a colocação do homem do povo como herói, Sim. O trabalhador rural como herói, o carregador de mercadorias do cais do porto é o herói, o negro é o herói. Então você tem, em 35, com 23 anos, o Jorge me cria o Antônio Balduino, que é um dos primeiros heróis negros da literatura brasileira. O Balduino é um menino de rua, não tem pai, não tem mãe.
e faz pequenos furtos para sobreviver. Esse menino cresce, vai virar um trabalhador, não vira um bandido, percebe? E termina o livro conduzindo uma greve. Líder do operariado em greve em Salvador. Então, quer dizer, há uma necessidade muito grande de trazer o homem do povo para o centro da narrativa. Percebe? Sim. E isso está nos Capitães da Areia, isso está no Mar Morto, isso está praticamente todos os romances dessa fase mais política, mais engajada do Jorge Amado, como a Gabriela e outras. Quer dizer, então, vida e obra também se entrelaçam nesse aspecto aí. Porque até então você tinha o herói militante. Sim. Depois da Gabriela, não. É um outro tipo de herói. Em geral, o malandro, em geral, a mulher, a prostituta. No caso, a Tieta e a Teresa Batista passam pela prostituição. Né? Então, quer dizer, é um outro tipo de herói popular que entra na obra a partir do momento em que ele se desvincula realmente dos laços, dos compromissos dele com o Partido Comunista. E me declarou na entrevista que está no meu livro, que ele disse, olha, eu não mudei uma linha do que eu escrevi no meu tempo de partido. E também não me tornei um anticomunista, como tantos outros ex-comunistas. Nada mais reacionário do que um ex-comunista. Nada mais direitista do que um ex-comunista. Ele dizia muito isso. Eu não me transformei num anticomunista. Quer dizer, então, há um entrelaçamento muito próximo de vida com obra. Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Perfeitamente. Ícone de um Brasil autêntico e despojado. Suas obras são consideradas verdadeiros clássicos da literatura nacional. Um dos escritores brasileiros com mais obras adaptadas para televisão e cinema, Jorge Amado expôs em sua prosa a realidade do povo brasileiro. Quando eu era menina, a gente vinha aqui, passava os fins de semana. A obra dele, sendo simples no sentido de linguagem, sem muito trabalho estético, e também as personagens e as histórias que ele conta, ele é um grande contador de histórias, isso vai servir muito para o cinema, a televisão e também o rádio. Antes da televisão, ele teve obras adaptadas para novelas de rádio e para teatro também. Até a sua morte em 2001, Jorge Amado teve mais de 40 livros publicados, a maioria deles romances. Além disso, sua obra foi traduzida em 55 países. Uma dedicação à arte literária que lhe rendeu diversos prêmios e uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, onde tomou posse em 1961. A sua estreia literária foi com o romance O País do Carnaval, publicado em 1931, quando ele tinha 18 anos. No mesmo ano, ele ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e, embora tenha se formado, nunca exerceu a profissão. Em 1935, Jorge Amado lança Jubiabá. O livro trouxe como protagonista um dos primeiros heróis negros da literatura brasileira e se tornou seu primeiro sucesso internacional. Um ano depois, em 1936, o escritor publica Mar Morto, obra que inspira o amigo Dorival Caymmi a compor a música É Doce Morrer no Mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Se estivesse vivo, Jorge Amado completaria 100 anos no dia 10 de agosto. Filho de fazendeiro, cresceu no universo baiano de coronéis, cangaceiros e prostitutas. Criou personagens que representavam a desigualdade social no país e, através deles, desafiou a todos com a proposta de um país mais feliz e mais autêntico. Foi deputado comunista, denunciou as mazelas sociais e sonhou com um país mais justo. Era uma pessoa muito interessante para conviver, muito humilde no sentido de atender as pessoas. A casa dele, em várias épocas, estava aberta a todos. Era uma figura que, algumas vezes, eu disse a ele que ele parecia uma personagem que saiu de um romance dele ou a união, a síntese,
a súmula das suas personagens masculinas. Foi esse contexto politizado e plural que sensibilizou o cordelista mineiro Olegário. Apaixonado pelo trabalho do escritor, criou rimas para mostrar a sua admiração. Peço ao Senhor do Bonfim, a seus pés ajoelhado, que deixai constantemente meu caminho iluminado, para que eu possa escrever vida e obra de Jorge Amado. A Bahia é um celeiro de portento cabedal, é o berço da capoeira, candomblé e carnaval, e para o Brasil inteiro foi a primeira capital. Agora, por qual motivo, Eduardo, Jorge Amado era e ainda hoje é visto com reservas por boa parte da crítica literária? Olha, o Tom Jobim dizia que no Brasil é proibido fazer sucesso. Então há um traço elitista na crítica literária do século XX, que é basicamente a crítica que leu Jorge Amado, que é uma crítica formada pelo modernismo. É uma crítica cujos valores estéticos são os da arte moderna. Em especial do chamado automodernismo, que eu daria 2 exemplos entre nós, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, todos 2 contemporâneos do Jorge Amado. E o Jorge dizia sempre, eu não sou Guimarães Rosa, não me ponham plumas que eu não mereço. Eu não passo de um contador de histórias. Eu quero escrever para o povo. Isso incomodou muito essa crítica pautada pelos valores estéticos do modernismo, porque o Jorge, ele tem um modelo estético muito do século XIX, justamente aquilo que o modernismo combatia. O Jorge faz uma mistura de neorrealismo, com a denúncia social dele, e neorromantismo, porque esse indivíduo do povo que vem para os romances de Jorge Amado, ele sai do nada e se consagra como herói. Percebe? Então, há uma idealização do homem do povo que é típica do século XIX. É o Victor Hugo lá na França, percebe? É o homem do povo do século XIX. Quer dizer, então, há uma estética do romance de ação, do romance de aventura, do romance folhetim, que hoje você vê essa estética na novela da televisão, sobretudo da novela das 9, você tem a pitada certa de realismo e a pitada certa de romantismo. Né? Então você tem esse modelo de século XIX, ele é amplamente popular. Sim. O Jorge não fez, de maneira nenhuma, literatura de vanguarda, literatura de experimentalismo. Quer dizer, isso ficou com o Guimarães Rosa, que o Guimarães Rosa praticamente reinventa a língua portuguesa. Você pensar um romance como O Grande Sertão Veredas, isso que a gente compra na livraria, é a 7ª passada a limpo que ele deu. Ele passou a limpo o livro 7 vezes, aquele romance de 500 páginas. Ele foi reescrevendo. O Jorge não, o Jorge faz livro quase que um por ano. Sim. Então, a resistência da crítica é no sentido de que os valores que pautaram essa crítica, pelo menos aí até o ocaso do modernismo, porque hoje nós não podemos dizer que o modernismo ainda está de pé, você tem um momento aí pós-moderno ou contemporâneo, nós estamos vivendo ainda uma transição, mas enfim, o modernismo está datado como um fenômeno do século XX. Quer dizer, hoje você tem novas leituras de Jorge Amado, a partir da questão étnica, a questão do negro, a questão de gênero, a questão da mulher. Então, o modernismo marcou muito, os valores do automodernismo marcaram muito a crítica. E o Jorge Amado, com aquele modelo dele simples, de comunicação direta com o público, de sem nenhuma elucubração psicológica, percebe? Isso explica, em grande medida, o sucesso estrondoso do Jorge Amado. Na França, por exemplo, ele vendeu mais de 3 milhões de exemplares na França. O público francês estava cansado de tanta psicologia, de tanta reflexão. Você pega um outro exemplo, o livro Ulisses, de James Joyce, um livro de quase 600 páginas, que se passa num único dia. E que boa parte do romance se passa dentro da cabeça do personagem. O Jorge Amado, os personagens não têm essas elucubrações psicológicas. Os personagens agem. A psicologia deles é tirada na ação. Agora, professor, na sua opinião, quais foram as principais obras de Jorge Amado, seja por ter alcançado mais aceitação por parte do público, da crítica, ou por motivos estéticos também? Olha, o modelo estético do Jorge Amado permanece inalterado. É esse modelo romanesco do século XIX, com alguma pitada de contemporâneo, com alguma pitada de modernidade do século XX. Por exemplo, as heroínas mulheres. Né? Quer dizer,
as mulheres tomam a cena. No momento em que o feminismo cresce, quer dizer, o Jorge Amado tem essa capacidade de dialogar com a sua plateia. Sim. Muito interessante que isso, não é? Embora ele tenha sido grande amigo da Simone de Beauvoir, uma dos nomes principais do feminismo, mas você veja bem, quando o feminismo chega ao Brasil, quer dizer, você tem a Gabriela, não é? E depois você tem todas as outras heroínas, a Dona Flor, a Teresa Batista, a Tieta, quer dizer, isso tudo é muito contemporâneo com essa ascensão da mulher. Eu acho que são duas fases, basicamente, que você tem uma primeira fase, vamos dizer, muito marcada pela denúncia social de esquerda, e aí acho que há vários textos, que você tem o próprio Jubiabá, você tem o Capitães da Areia, que Sim. não é a Gabriela, o Capitães da Areia, a questão dos menores abandonados, que é uma questão presente, uma questão atualíssima hoje nesse Brasil, onde ocorrem 50 mil assassinatos por ano e a grande maioria de jovens, entre 15 e 24 anos, Sim. tanto os assassinos quanto as vítimas. Quer dizer, a questão do menor abandonado está na ordem do dia e Capitães da Areia é o livro mais vendido de Jorge Amado no Brasil. O que seria dessa primeira fase, né? Dessa primeira fase. Há outros livros muito bons, como Terras do Sem Fim, que é um livro que muito pouco divulgado, mas é um primor de romance realista, percebe, nos padrões do realismo do século XIX. Sim. É um primor de estrutura romanesca e a partir da fase, vamos dizer, pós-comunista, você tem não só a Gabriela, mas você tem, eu gostaria de destacar o Quincas, Berro d'Água, porque é um experimentalismo em que ele, de fato, assume uma estética do século XX, que é o surrealismo, que é o defunto. Alguém chega, um gole de cachaça no morto e o morto acorda. Quer dizer, então a morte e a morte, quer dizer, alguém que ressuscita para morrer de novo. Não é? Então você tem essa questão que é muito interessante, é uma novela curta, não é? De grande impacto e que, a meu ver, inicia em grande medida o realismo fantástico, que depois será moda nos anos 60 em diante com os escritores latino-americanos. Sim. Não é? E você tem o Tenda dos Milagres, que é um livro de 1970 ou 69, salvo engano, e Tenda realmente é um livro que discute a questão racial no Brasil. É um livro que discute a nossa cara, o que é o Brasil, quer dizer, que país é este, né, que a gente está vivendo, que é um país de maioria negra. Está aí a estatística do IBGE que não nos deixa mentir. E a questão do negro em Tenda dos Milagres é o centro do romance. Certo. Professor Eduardo de Assis Duarte, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela participação no Extra Classe. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de formação de professores do campo e indígenas oferecidos pela Universidade Federal. São ofertadas 35 vagas para cada curso. Os candidatos precisam preencher requisitos específicos conforme edital disponível no site www.fmg.br. Os cineclubes do Simpro exibem em agosto uma mostra de filmes alemães e italianos. Nesta terça, 14 de agosto, às 7 horas da noite, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, no centro de Belo Horizonte, exibe o filme O Casamento de Maria Brown. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.